Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, dando prosseguimento aqui à série da democracia. Agradeço aos que assistiram os vídeos anteriores. Um abraço especial, um agradecimento especial à Adilce, que está sempre acompanhando aqui o canal e sempre comentando. Um abraço especial. Dando prosseguimento aqui aos vídeos da série Democracia, hoje o penúltimo vídeo falaremos sobre a invasão de terras indígenas, essa coisa lamentável que está acontecendo no Brasil e que, apesar do governo Lula ter tomado posse, já ter feito tomado algumas medidas, ainda existe garimpo nas terras indígenas, ainda persiste garimpo nas terras indígenas, afetando as comunidades indígenas. Vamos falar sobre isso. Não esqueçam que a democracia prevista na Constituição, na nossa Constituição de 1988, ela protege as terras indígenas e protege os indígenas. Faz parte da democracia, faz parte da cidadania a proteção às terras indígenas, e o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, ele reverteu essa ideia que já estava pacificada na população, pacificada entre aspas, né? Claro que sempre teve ataques de grileiros, especialmente, garimpeiros querendo invadir as terras indígenas, mas isso era uma coisa excepcional, extraordinária, né? E com a posse de Bolsonaro, ele tornou isso, normalizou isso. E o que aconteceu aos nossos olhos, os resgates de indígenas, mais de 1.000 indígenas durante a posse do presidente, após a posse do presidente Lula, aquela situação lamentável, indígenas morrendo de malária, morrendo de fome, crianças, idosos. Então aquilo ali é um ataque à democracia, não deixa de ser um ataque à cidadania. Eles têm os mesmos direitos que nós temos, deveriam ter os mesmos direitos, o mesmo respeito. As terras deles são demarcadas, então invadir terras demarcadas constitui crime. Mas o que Bolsonaro fez? Ele tornou isso normal. Ele, na sua campanha, dizia que não ia demarcar terras indígenas. E nos 100 primeiros dias do seu governo, ele tomou medidas enfraquecendo órgãos, e ao decorrer, ao longo de todo o seu governo, né? Enfraquecendo órgãos que deveriam proteger os indígenas, como a FUNAI, colocando lá bolsonaristas. Dá para perceber o resultado disso. Então, ataque a lideranças indígenas, assassinatos de lideranças indígenas, a proteção foi enfraquecida das terras indígenas, a proteção policial, né? A proteção judicial e policial muito enfraquecida, e os ataques, os bandidos se fortaleceram e partiram para cima das lideranças, assassinando diversas lideranças indígenas, estuprando mulheres indígenas, tomando terras, queimando moradias de lideranças. Então aconteceu muitos crimes no governo Bolsonaro e que foram normalizados. Devastação, queimadas, nunca o Brasil queimou tanto, recorde de queimadas, invasão de terras indígenas, recorde de invasão de terras indígenas, contaminação dos rios, da pesca, da comida dos indígenas, de forma a que muitos indígenas se viram desprovidos de alimentação, de pesca, ou muitos contaminados com mercúrio que tem 8.600 vezes mais o nível de tolerado naquelas águas, nas terras indígenas, os rios poluídos por mercúrio. E isso também é uma forma de retirá-los do seu lar, das suas terras, de dizimá-los para que abrir espaço para o garimpo, para os madeireiros, para os grileiros. Isso acontecendo abertamente, com apoio do governo federal, do governo Bolsonaro,
e com incentivo, com aquela frase "vamos passar a boiada" durante a pandemia, do próprio ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que também defendia os madeireiros. Quando houve a maior apreensão de madeira no Brasil, ele foi lá pessoalmente tentar liberar as madeiras e punir, e transferiram o delegado que foi o responsável pela apreensão. Quando a polícia fazia alguma operação, os madeireiros, os grileiros, os mineradores provavelmente eram avisados com antecedência para que saíssem do local. Então houve uma proteção a essas pessoas e uma desproteção aos indígenas e às lideranças que protegiam os indígenas. Podemos perceber isso com a morte de Bruno e de Dom, que foram assassinados porque eles defendiam os indígenas. E entre outras lideranças que foram assassinadas, lideranças indígenas, por defender, por denunciar. Aqui eu faço uma parte para fazer uma crítica séria ao governo Lula, que, embora em que pese ter feito bastante coisa, bastante esforços, ao meu ver, está aquém do que eu esperava que ele fizesse. Assim que tomou posse, tinha que ter empenhado esforços para resolver essa situação dos indígenas, mas eu vi uma certa condescendência em deixar os mineradores saírem. Ficou ali 20, quase 30 dias, e esses mineradores saíram sem ser responsabilizados. Achei que um grande erro do governo, talvez um dos maiores erros, não tratar essa questão com a atenção que merece. Então esses mineradores, claro que eram 20 mil invasores, dentre desses 20 mil, a grande parte não são criminosos, estão ali por necessidade, mas entre esses 20 mil, os bandidos saíram junto e não foram presos. Eles estão retornando e continuam invadindo as terras indígenas e continuam atacando os indígenas. Então eu acho que o governo perdeu a oportunidade naquele momento de prender essas pessoas, fazer um cerco e, na medida que fossem saindo, identificar quem é quem naquele meio ali. Acho que foi um grande erro. A polícia tem capacidade de fazer isso, o governo tem capacidade de fazer isso. Vocês viram as imagens dos indígenas resgatados em 2023, no início de 2023, resgatados. As Forças Armadas colocando pouca estrutura para fazer o resgate. Eu até falei aqui no canal, parece que um helicóptero para resgatar aquelas pessoas. Eu achei um absurdo, com tanto equipamento que nós temos. Então as Forças Armadas também, que eram aliadas do presidente Bolsonaro, também fizeram um descaso e não agiram para defender os povos indígenas. Pelo contrário, se aliaram a Bolsonaro, e quando foram solicitadas para fazer o resgate, também colocando pouca estrutura. Eu achei um absurdo. O governo Lula poderia ter tomado providências. O presidente é o chefe das Forças Armadas, e retirar os bolsonaristas dos cargos e colocar pessoas comprometidas com a democracia. Acho que esse problema tem que ser resolvido, tem que ser enfrentado pelo governo Lula, que, ao meu ver, um ano após a sua posse, ainda está pendente de regularização, de proteção. Os indígenas precisam ter suas terras respeitadas, ter suas terras demarcadas, e tem o que é que o Congresso, que é grande parte bolsonarista, está querendo dizer que os indígenas terão direito apenas àquelas terras após a Constituição Federal, que eles conseguirem, que eles tiveram posse ali após a Constituição Federal, o que não é verdade. Então, tem uma luta aí contra os indígenas que o governo precisa tomar à frente e resolver. Temos muitos problemas no Brasil para resolver. Esse problema das terras indígenas é um problema que diz respeito também não apenas aos indígenas, porque eles
são os principais alvos, mas esse problema é muito amplo, porque eles protegem a floresta. Quando os indígenas saem do local, os madeireiros, os grileiros invadem esses locais, geralmente eles destroem o que está ali, os rios, queimam as madeiras, queimam a floresta, e agora também tem a agropecuária querendo também ir para a floresta, então estão querendo transformar a floresta em pasto, ou floresta em áreas cultiváveis, o que não é bom para o clima, está pressionando os eventos climáticos, o aumento do efeito estufa, a diminuição, a interferência no ciclo das chuvas, a destruição da floresta é a destruição de nós mesmos, porque esse ciclo das águas são interferir, se houver uma quebra nesse ciclo das águas, a chuva não deixa de acontecer em lugares de áreas agricultáveis, lugares tem enchente, tem lugares tem seca, outros lugares tem seca extrema, outros lugares tem inundações extremas. Então faz um problema aí no clima e pode ser irreversível, né? A destruição da floresta pode estar chegando num ponto irreversível, e aí será tarde demais quando alguém quiser tomar alguma medida e vai lamentar porque não tomou. Então as mudanças climáticas estão relacionadas com a proteção às florestas, a proteção aos mananciais. Os índios são verdadeiros defensores dessas florestas, desses rios, que estão sendo atacados de forma pelo próprio Estado, que deveria protegê-los, deveriam auxiliá-los para essa proteção. Não é dever do Estado proteger a vida dos indígenas e também ajudá-los para proteger a própria floresta, que nós mesmos nos beneficiamos da proteção da floresta e não nos damos conta disso. Quando o clima está aquecendo cada vez mais, ficando insustentável para o planeta, poucas pessoas conseguem entender que isso se dá. Poucas pessoas conseguem entender que isso se dá pela destruição das florestas, pela poluição, pela queima de combustíveis fósseis. Então o mundo precisa parar para rever esse curso que está a caminho da autodestruição. Está tendo degelo das áreas dos polos, né? Tá tendo degelo dos icebergs. Então a coisa está aumento do nível do mar, inundações, então está tendo queimadas muito grandes, é muito fácil ter queimadas. Vocês viram agora no Chile, em questão de minutos, né? O fogo se propagou e devastou aquele local. A tendência é aumentar cada vez mais. Isso são resultados das mudanças climáticas que já estão aí visíveis e palpáveis. E os indígenas deveriam ser tratados como heróis, como defensores das florestas. Estão sendo escorraçados de suas terras, estão sendo assassinados as lideranças, estão sendo contaminados os seus rios, a sua pesca, a sua alimentação, de forma que o Estado precisa tomar conta disso, precisa tomar posse da sua autonomia, da sua soberania na floresta e fazer valer os direitos dos indígenas. Então aqui uma crítica para o governo atual, que está deixando perpetuar essas invasões, está deixando perpetuar essa grilagem, essa mineração, essa madeireira, esse pessoal retirando madeiras, invadindo, essas invasões das terras indígenas, que deveriam ser revertidas o mais rápido possível. Eu acredito que em 1 ano de governo já dava para ter feito isso e não está sendo feito. E é uma crítica que espero que o governo corrija esse erro e faça o mais rápido possível. Não podem ser tratados como estão sendo tratados, e o governo que nós progressistas elegemos era para não continuar, o governo que nós elegemos era para resolver essas questões
que dizem respeito à democracia, à cidadania, à proteção das terras indígenas, à proteção dos indígenas, das lideranças, a demarcação de suas terras e a proteção da floresta. E temos que descontaminar esses rios, né? Como é que vai ser feito isso? Isso tem que ser falado. Os rios estão contaminados com mercúrio. Você come um peixe, pode estar comendo um peixe com mercúrio. E aí vai se acumulando no organismo, causando diversas doenças. Nem vou tratar aqui dos agrotóxicos, mas o mercúrio é um problema que está o mercúrio, o desmatamento, a destruição da floresta está visível e palpável, está a olhos vistos, e o governo precisa trazer uma resposta para isso. O governo que nós elegemos não foi para continuar o governo anterior, mas para resolver esses problemas e para fazer valer a soberania do Estado. Creio que eu trouxe aqui diversos pontos que demonstram a atuação direta do governo Bolsonaro na invasão das terras indígenas e suas consequências, tanto que ele foi denunciado no Tribunal Penal Internacional pelos próprios indígenas que não viram aqui em seu próprio país a lei defendê-los. E a seguir eu vou trazer um vídeo do jornal da Globo falando sobre esse tema. Creio importante que a gente tome conhecimento e agradeço a todos que chegaram até aqui e continuem prestigiando o canal, se inscrevam, compartilhem. Precisamos tomar posse da nossa cidadania através da lei, através da nossa Constituição e através de conhecermos nossos direitos e também nos indignarmos com as injustiças. Não apenas o nosso direito, mas o direito da coletividade, o direito da cidadania é de todos, não apenas do individual. Né? Quando a gente se preocupa com o próximo, a gente se preocupa com a sociedade, a gente se preocupa com nós mesmos também, de qualquer forma. Forte abraço. Até o próximo vídeo e acompanhe o vídeo do Jornal da Globo que fala sobre a invasão de terras indígenas e o aumento da violência contra os indígenas. A violência contra os povos indígenas aumentou no Brasil. Quem diz é o Conselho Indigenista Missionário, que faz e acompanha esses levantamentos. O Rio Grande do Sul é hoje o estado com mais conflitos territoriais pelo segundo ano consecutivo. Quem vai detalhar esses números para nós é a Maria Eduarda Eli. Boa noite, Maria Eduarda. Oi, Renata, boa noite para você e para quem nos acompanha. Os conflitos registrados aqui no Rio Grande do Sul correspondem a 17% do total de conflitos registrados em todo o país. Em 2022, foram 27 casos envolvendo disputas de terra aqui no estado, mesmo número registrado em 2021. Em todo o país, foram 158 casos desse tipo. Esses números foram divulgados hoje pelo Conselho Indigenista Missionário, órgão que está ligado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e aponta 3 principais razões para esse alto índice no segundo ano consecutivo aqui no Rio Grande do Sul. O arrendamento ilegal de parte desse território, a violência nos processos de tentativa de retomada dos territórios e, principalmente, os processos de demarcação que não foram concluídos. No país, a violência contra os povos originários do Brasil aumentou. De 2021 para 2022, os crimes contra a pessoa, que incluem assassinatos e ameaças de morte, subiram 9%. E aumentou em mais de 10% a violência contra o patrimônio, com extração irregular de madeira, garimpo, caça e pesca ilegais e invasões ligadas à grilagem de terra. Em 2022, assim como nos 3 anos anteriores, os estados que registraram o maior número de assassinatos de indígenas foram Roraima, Mato Grosso do Sul e Amazonas. Até mesmo na cidade de São Paulo, o menor território indígena do Brasil, os povos originários enfrentam alguns conflitos com invasões e ocupações irregulares. Hoje, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, visitou a terra indígena Jaraguá, na zona norte da cidade. O Jaraguá tem enfrentado ali desafios enormes, né, como essa falta de segurança ali no território,
há uma ameaça, né, ali aos indígenas por conta das invasões dentro do próprio parque e também de ocupação no entorno ali do território, e que acaba gerando conflito entre os indígenas e esses ocupantes ali, invasores desse território. E nós temos agora esse dever, né, de proteger essa cultura tão rica, tão diversa, né, que só engrandece o nosso país. O relatório destaca ainda que o ano de 2022 representou o fim de um ciclo governamental marcado por violações e intensificação nas violências contra os povos indígenas. Segundo o levantamento, nos 3 anos anteriores, durante o governo Bolsonaro, houve o desmonte de políticas públicas voltadas para os povos originários e também o desmantelamento dos órgãos de fiscalização e proteção dos territórios. O Estado ele tem que cumprir a sua obrigação que está na Constituição Federal e na lei, oferecer uma política indigenista e política pública para os povos indígenas. E isso significa a regularização dos seus territórios, para que haja uma paz, para que haja a segurança jurídica, né, para que esses povos indígenas eles tenham paz em seus territórios e a sociedade como um todo.